Boa tarde a todos. Melhorem. Que Jesus envolva nossos corações e mais uma oportunidade de estudarmos as obras de Leon Denis, nosso patrono, conforme a amiga falou. E é um convite, que fica sempre a todos, conhecer melhor as obras de Leon Denis, nos cursos, no estudo hoje da palestra que acontece às quintas-feiras, que ele realmente traz umas abordagens fantásticas para o nosso crescimento, para nossas vidas. E nos mostrando, pelos seus livros, a disciplina que esse espírito, nessa encarnação, como Leon Denis teve, os exemplos que ele nos deixou. Então, vamos conhecer melhor nosso patrono. Nossa amiga Nelly leu a página, Essa página, o livro é a página 52, que trata, conforme está o título, Trabalho, Sobriedade e Continência. Ele comentou uma parte no livro sobre cada nome desse, sobre o trabalho, sobre a sobriedade e continência. Eu me proponho, estudei com esse objetivo, de falar um pouquinho sobre cada um. Essa página está no último item, na continência. Então, não se espantem quando eu falo de trabalho, o que está dentro do tema. Então, iniciando, ele coloca para nós, sobre a importância do trabalho em nossas vidas, colocando que a pessoa ociosa acaba tendo muitas dificuldades em conduzir sua vida, e que o trabalho, necessitamos de trabalhar hoje pela nossa manutenção, mas também é uma terapia. Qual dos senhores e senhoras em momentos difíceis não consegue, digamos assim, descarregar energias difíceis quando está movimentando alguma coisa, às vezes até lavando as louças. Você está fazendo movimento, você faz alguma coisa, se ocupa com alguma coisa útil, isso nos ajuda a nos libertar das preocupações diversas que muitas vezes nos envolvem. Então, o movimento, a necessidade do trabalho faz parte da nossa natureza. O nosso próprio corpo físico precisa do movimento. Se nós ficarmos parados, ociosos, a nossa musculatura, a nossa estrutura, com certeza fica comprometida. Então, é uma lei de Deus o trabalho. O Cristo falou, que ele trabalhava e o Pai trabalhava, mostrando que no universo tudo é movimento. Então, a preocupação que nós, no nosso dia a dia, na nossa vida, nós conhecemos pessoas diversas, e às vezes conhecemos até pessoas que se dedicam à ociosidade. Quem não conheceu alguém assim já? Que veio nessa vida só para descansar? A gente conhece, respeitamos, mas a gente olhando, quem tem oportunidade de aproximar muito, quem tem intimidade, amigos, pensam assim, vê que a vida não é fácil. Então, a movimentação, ser útil, colocar nossa energia, nossa inteligência em prol do nosso crescimento e de ser úteis àqueles que estão ao nosso entorno. E podemos ser úteis de muitas formas. Até, por exemplo, estava ouvindo esses dias no WhatsApp um comentário sobre, até comentei já isso aqui, sobre as sementes que nós jogamos fora no nosso dia a dia, A gente come um abacate, joga a semente fora, laranjas. Aí saiu a mensagem, nós pegarmos essas sementes, em vez de jogar no lixo, passar numa pracinha, colocar uma semente ali, outra acolá. A gente sabe, com as condições climáticas, às vezes nem todas conseguirão vingar. Mas se uma e 100 vingar, já foi um trabalho útil, não é verdade? Então, mostrando o quê? Que nós podemos, cada um de nós, dentro da sua possibilidade, ser útil de alguma forma para o nosso mundo. Ser útil. Então, o trabalho é isso, esse desafio de nós buscarmos ser úteis. E para nós, que estamos aqui moldando o nosso caráter, trabalhando nossos sentimentos, precisamos nos ocupar com coisas realmente úteis. O estudo não deixa de ser trabalho também. Eu não me desloco da minha casa para vir aqui participar de estudos. Então, tudo isso eu estou buscando absorver para mim primeiro, mas eu tenho compromisso com o outro que caminha ao meu lado. Por mais que em alguns momentos a educação que eu busco de me tornar uma pessoa melhor, em alguns momentos eu não consigo. Eu às vezes ofendo, às vezes magoo, mas é da lei e a doutrina espírita nos coloca com propriedade que nós precisamos o mais rápido possível nos acertar. Erramos, somos espíritos ainda imperfeitos, em algum momento eu magoo, em algum momento eu posso não estar no dia que eu estou bem, digamos assim, mas eu preciso, se eu não conseguir naquele dia acertar, no dia seguinte reparar.
fazer uma consulta realmente de como foi meu dia. Então o trabalho, ele coloca aqui de abertura da página, o trabalho é uma lei tanto para as humanidades quanto para as sociedades do espaço, desde o ser mais rudimentar até os espíritos angélicos que velam pelos destinos dos mundos, cada um faz sua parte no grande concerto universal. E ele coloca de todos os seres, porque nós sabemos que seres minúsculos nos oceanos se aglomeram, se agrupam, às vezes formam ilhas, e aí vai. Então, existe uma força superior, uma inteligência que direcionam, o acaso não existe. Então, existe uma força que conduz essas agregações, esses encontros, essas formações diversas. Então, essa certeza em Deus, o seu imenso amor, nos dando possibilidade de todos sermos úteis na sua obra. Cada um de nós colocamos um tijolinho na obra, fazemos nossa parte. E que possamos continuar assim dentro da lei do trabalho. E ele coloca aqui na lei do trabalho: penoso e grosseiro para os seres inferiores, o trabalho suaviza-se à medida que a vida se depura. Torna-se uma fonte de prazeres para o espírito adiantado, insensível às atrações materiais, exclusivamente ocupado com estudos mais elevados. Então nós sabemos que realmente, vamos pensar na nossa juventude, cada um de nós tem um temperamento, traz sua história de espírito. Às vezes, quando mais jovens, quando os pais colocam a gente para trabalhar, a gente não gosta muito, Está naquela fase ainda, de gostar de ver o filme até tarde, nada contra, tudo tem seu momento, Hoje tem essas séries aí na televisão, Netflix. Você pegar uma série daquela e falar assim, eu vou ver o dia todo, não é igual a novela, que tem hora para começar, hora para terminar. Você vê 5, 6 fases, se ocupa seu dia todo, deitado, vendo as séries, Então, Leon Denis, a gente olha nas obras dele, que ele sempre está chamando a gente para responsabilidades, para mudar nosso jeito de conduzir a vida, ocupar com coisas úteis, ter um momento de diversão, sim, mas saber dosar esse tempo, não ficar dedicados exclusivamente para esse lazer, pela ociosidade. E coloca, que o espírito ainda embrutecido, nas suas fases iniciais, o trabalho é penoso, é duro. Nós sabemos aqui, muitos de nós têm experiência de ter trabalhado já em obra. Alguns de nós têm essa experiência. Então sabe que trabalhar no sol é duro, difícil, e os primeiros dias, para quem não é acostumado, é terrível. Que tem muitas mulheres que talvez não tenham tido essa experiência em obra. Mas é duro, aquele sol quente, a gente pensa que não vai suportar. Mas se a gente permanece por uma semana, um mês, o corpo acostuma. Nós nos adaptamos àquela condição dura e conseguimos fazer com mais facilidade. Nosso corpo tem uma capacidade de adaptação muito grande. Às vezes é difícil, é penoso. E depois ele fala do espírito, já que atingiu um certo nível de elevação, o trabalho para eles passa a ser prazeroso. Não é esse trabalho material que nós estamos falando, mas o trabalho de ser útil na obra do bem. Nós podemos pensar assim, poxa, eu trabalhei na terra, me tornei um espírito bom, feliz, vou para instâncias superiores, não quero nada com trabalho aqui com esse povo difícil, não. Esse é o pensamento nosso de encarnado, Os espíritos evoluídos, não. O prazer entre aspas, de ser útil, não de ver a desgraça do outro, de vir ajudar. Vir em regiões sofridas, trazer vibrações de amor. Poder chegar perto de um que esteja desanimado, abraçar em vibrações. Vamos, meu irmão, se reerga, esse momento difícil vai passar, olha para frente, você é um espírito eterno, as suas lutas, seus conflitos interiores, você pode superar. Então, nós não estamos vendo, senão até nosso livre-arbítrio seria prejudicado, Se a gente pudesse ver nosso espírito protetor e todos esses que vêm nos ajudar, a todo momento a gente ia encostar neles, falar assim, olha, resolve para mim que eu não estou dando conta. Mas não, é intuição, a gente sente a intuição. Qual dos senhores e senhoras não já teve um momento da vida de chegar a ser num ponto, seja um problema financeiro, um problema de saúde, de falar assim, meu Deus, não tem saída. Chegou um tamanho o problema que não vejo saída. Mas assim a gente busca numa prece, numa continuação naquela fé fervorosa, vai surgindo situações novas, quando vê aquilo passou. Então temos que olhar assim, somos capazes de superar. E ele continua nessa parte do trabalho, O trabalho também é um grande consolador, um derivativo salutar contra nossas aflições, conforme eu já falei. Contra nossas tristezas, acalma as angústias do nosso espírito e fecunda a nossa inteligência.
não há dor moral, decepções, reveses que não encontrem nele um alívio, não há vicissitudes que resistam à sua ação prolongada. E estamos vendo hoje nas obras espíritas, com tanto material, nosso querido Dr. Erma nos falando sempre, vamos trabalhar, meu filho, vamos trabalhar, não é? Que ele fala com a gente nos atendimentos, vamos trabalhar, porque o trabalho é o movimento, eu começo a focar em coisas melhores, me afasto do pessimismo, me ocupo de tal forma com coisas úteis, que eu vou mudando o quê? Que é algo fantástico, os hábitos. A gente cria hábitos, somos constituídos de hábitos no nosso dia a dia. Então, substituir um hábito malsã por um hábito saudável, algo positivo. Então, no trabalho, no bem, eu sendo útil para o meu irmão, eu fazendo uma visita ao hospital, por exemplo, eu procurando estudar, me aprimorar, isso vai mudando meus pensamentos. Hoje nós não vivemos numa era, temos um companheiro psicólogo aqui que sabe disso melhor do que eu, do que nós, de muitas enfermidades psicossomáticas, né? A gente ouve falar muito do quadro da depressão, da ansiedade, do pânico, tantas situações que visitam nossos corações. Então o antídoto que Leon Denis nos propõe, e tantos outros espíritos, trabalho, movimente suas forças, seja útil, olhe o problema do outro, que às vezes o seu não é tão grande assim, às vezes você está se queixando do dedinho que está doendo, machucou a unha, o outro perdeu o braço. Olha só, vamos dar a dimensão ao nosso problema. É um problema? É um problema. Mas será que ele é tão grande assim? E ele continua. Tal é também no espaço a situação do espírito que faltou para com seus deveres e desperdiçou sua vida. Então, já que nossa movimentação, a proposta da encarnação é o nosso crescimento espiritual, então nós não tenhamos dúvida que ao retornar ao mundo espiritual, em algum momento desse retorno, nós teremos que prestar conta à nossa consciência de como nós conduzimos nossa caminhada nesse mundo. Não tenhamos dúvida disso. Nós aprendemos hoje com os estudos espíritas que não teremos lá um Deus duro nos apontando o dedo, mas a nossa consciência que irá nos apontar o que fizemos, o que deixamos de fazer, como poderíamos ter feito. Então, ele coloca aqui, ao retornar, o Espírito olha a sua caminhada e vê. E muitas vezes eles nos dizem que aquele parente difícil, que a gente suportou com muita dificuldade, chega no mundo espiritual que a gente pode olhar de forma mais alongada uma série de existências, vamos ver muitas vezes que aquele filho difícil, aquela esposa difícil, aquele marido difícil, aquele familiar difícil, sem dúvida não foi o acaso que nos colocou diante dele. Compromissos do passado, às vezes um pai, uma mãe que não teve o cuidado devido com aquela criatura numa determinada encarnação, pede a Deus outra oportunidade de vir junto e tentar fazer diferente. Então, quando nós estivermos diante de quadros difíceis, vamos pensar assim: Deus é justo, está me dando oportunidade de modificar alguma coisa. Deus não é um ser que quer me ver sofrer, Ele quer a minha felicidade, mas tem que ser fruto do meu labor, do meu trabalho. Eu vou caminhar para o outro item, tem muita coisa do trabalho aqui para a gente poder falar um pouquinho de todos. Então, no seguinte, sobre a sobriedade. Eu estive pesquisando sobre sobriedade e coloca assim algumas definições, tem muitas outras, né? Mas dentro desse pensamento, é moderação, uma pessoa sóbria, né? Sobriedade, moderação, modéstia, lucidez. Leon Denis coloca assim para nós, trazendo algumas orientações. Os excessos da mesa perturbam o nosso organismo e nossas faculdades. A embriaguez nos faz perder toda a dignidade, todo o equilíbrio. Seu uso frequente conduz a uma série de doenças, de enfermidades que nos preparam a velhice miserável. Então, ser sóbrio. Posso ser sóbrio com várias coisas, né? O alimento, como eu dei um exemplo aqui. Sabemos que o hábito de se alimentar é muito bom, né? É muito bom, né? Comer bem, se alimentar é muito bom. Mas o nosso organismo, o açúcar, por exemplo, as massas, nós vamos muitas vezes viciando e passamos do ponto, né? Por exemplo, e como hoje tem facilidade de pedir o alimento, né? Tem as entregas na nossa residência, você liga, entrega um sanduíche, entrega uma pizza, e às vezes a gente sempre pede um pouquinho a mais, né? E às vezes esse pouquinho a mais, nós podemos estar prejudicando nosso organismo.
E hoje, olhando algumas reportagens da área médica, da ciência médica, vi um profissional dizendo assim, que se morre mais hoje no mundo, considerando até o continente africano, que é um continente que tem muita fragilidade, se morre mais por excessos da mesa, doenças do excesso da mesa, do que pela falta do alimento. Olha só, as doenças diversas que vêm devido a excessos. Hoje vivemos numa sociedade que a gente se movimenta menos, mudou as condições. Se a gente não se cuidar, quando a gente fica muito parado, às vezes trabalhando mais intelectualmente com os recursos que temos hoje e alimentando muitos refrigerantes, muitos produtos industrializados. Então, uma série de enfermidades podem acontecer conosco. Então, sobriedade, o cuidado. Eu sei o que é saudável, eu estou preocupado em colocar na mesa dos meus familiares um alimento mais nutritivo, mais verduras, legumes. São coisas aparentemente simples que Leon Denis aponta para nós. Então, cuidado nesse trato. Ele diz mais à frente: dá ao corpo o que lhe é necessário a fim de torná-lo um servidor útil e não um tirano. Tal é a regra do sábio. Como eu falei do vício, né? Que a gente fala dos vícios, das drogas, né? Das drogas ilícitas. Mas e o açúcar? Se a gente não vigiar, né? A gente coloca uma colher hoje, 2, 3. Quando vê, tem pessoas que tomam café com leite ou outras coisas, mas muito doce e nem a percebe, porque gera uma dependência. O organismo vai pedindo cada vez mais. Então, o nosso corpo não pode ser um tirano. O espírito tem que controlar, saber botar limite. Eu não posso cometer excessos que vão me adoecer. Eu preciso, quando eu encarnei, a espiritualidade superior, nossos dirigentes espirituais, aqueles que tutelaram nossa encarnação, digamos, se teve uma previsão de vida no corpo físico, 80, 90, 100, uma previsão, uma quantidade de fluido para trabalharmos esse período. Mas se eu tenho livre-arbítrio, eu posso precipitar esse tempo, eu posso desencarnar antes, devido a esses excessos. E aí, chegando no mundo espiritual, muitas vezes, nos romances espíritas, nas obras de André Luiz, às vezes alguns chegam antes da previsão, e às vezes ouve coisas que não gostariam. Suicida, você se suicidou, né? A gente não ouve isso, André Luiz fala muito isso, mas como eu me suicidei? Eu amava a vida, André Luiz fala isso, e tem outros também, mas aí aponta os excessos. E não é só isso que ele fala, que é mais no final, no outro item, que é muito parecido com sobriedade, que é a continência. Ele fala, inclusive, um assunto um pouco delicado, mas temos que falar também. Leon Denis fala sobre isso: os excessos na área do sexo. As pessoas que frequentam ambientes de lutas, de conflitos, não conseguem trazer para o nível de equilíbrio. Somos seres humanos, temos necessidades naturais, mas e o ponto de equilíbrio? Então ele coloca esse cuidado para nós. Aí ele diz assim para nós, caminhando já quase para o outro: a sobriedade e a continência, que é o item seguinte, que nós vamos ler também um pouquinho, caminham juntas. Os prazeres da carne enfraquecem-nos, enervam-nos, desviam-nos do caminho da sabedoria. Esse capítulo, trabalho, sobriedade e continência, ele está na quinta parte do livro Depois da Morte, que trata o título de abertura, que se desdobra em muitos itens, o caminho reto. Então é o título, é a quinta parte, caminho reto. Ele se abre em vários itens. E quando a própria palavra diz, o caminho é reto. Eu não posso fazer uma curva brusca, porque senão eu posso me acidentar. O caminho reto que o Leon Denis coloca conosco. Ou seja, tudo isso que nós estamos falando, eu tenho que ter sabedoria, já temos hoje, para saber o que é bom para mim, o que é bom para o outro. Essas atitudes, por mais que eu goste, quem não gosta, né? Voltando na pizza, né? Que a pizza é gostosa, né? Que queijinho derretido. Quem não gosta? Vamos comer pizza. Mas cuidado, não é 4 pedaços. Não é uma pizza gigante sozinho, né? Se couber no estômago. Então, o cuidado é o caminho reto. Eu preciso me cuidar dessa parte também. E já que os dois itens caminham juntos, eu vou falar um pouquinho da continência agora, que está muito junto do outro também, muito parecido. Continência, ele diz para nós assim, também eu li no dicionário, né, algumas definições, que é parecido com o anterior. Autodomínio,
A gente lembra da continência do militar, né? Que também coloca também que existe uma continência, né? Moderação nos gostos, nos gestos, moderação nos gestos, palavras e atos. Evitar excessos de toda ordem. Tudo que é excesso, a continência nos ajuda, orienta a evitar. Ora, então excessos, como eu falei dos prazeres físicos, da alimentação, mas os excessos também do nosso temperamento, de nós não trabalharmos a nossa irritação, que muitas vezes está fragilizando também nosso corpo físico. Eu estou trabalhando isso? Eu às vezes tenho um acesso de cólera, alguns falam isso, ou nós mesmos em alguns momentos, mas eu sei que isso acontece às vezes. Mas eu estou trabalhando preventivamente para evitar esses desequilíbrios, que no momento de um desequilíbrio desse, eu olhando no rostinho de vocês aqui, eu até acredito que vocês não devem ter esses momentos não, né? Assim, olhando assim, a vibração de cada um, dentro das minhas percepções, eu creio que vocês não têm acesso de raiva. Mas para aqueles que têm, é muito difícil voltar para o equilíbrio. A pessoa chega a um ponto que para retornar, como é difícil. E fica remoendo aquele sentimento, lembrando aquela situação por muitos dias. Aí criamos, nesse processo de acessos de raiva, de demência, como também nos excessos do prazer, formas de pensamento. Aquilo fica vindo como flash, né? Toda hora aquela imagem vem. Fala, meu Deus, eu quero esquecer disso. Eu quero superar isso. E vem, como um filme, né? Um flash. Toda hora vem nos acompanhando. Então a gente demora muito a sair desse quadro vicioso. Uma cena que nós vivenciamos. Eu às vezes falo muito aqui sobre cada um de nós se conhece as suas lutas interiores, essas formas, pensamentos. Às vezes nós estamos preparados para ir dormir, que os Espíritos colocam que é um momento seríssimo, que a gente tem que fazer uma prece, buscar dormir bem, que o corpo dorme, mas o Espírito não dorme, ele se desprende, e vai para as regiões que diz respeito à sua vibração, que ele busca. Às vezes a gente pega, antes de dormir, dá uma olhadinha no WhatsApp, às vezes vê algo que não deveria ver, alguma coisa que mexe com sua paixão, seus desejos, suas lutas interiores que você não venceu ainda, ou uma cena violenta que te assusta, pronto. Você vai dormir impregnado com aquela situação. E aí, nesse momento do desprendimento, para onde esse espírito caminha? Essas formas de pensamento, essas situações, ele acaba se envolvendo nesses quadros de lutas. E às vezes a gente vê durante o nosso desdobramento, nossos sonhos, que a gente vivencia história parecida com aquela que nos chamou tanta atenção. Então ele nos alerta, o cuidado, a reflexão para lidar com essas situações, para caminhar com segurança. E ele coloca aqui, eu marquei alguns pontos, né? O voluptuoso, separado pela morte de tudo que amava, consome-se em vãos desejos, frequenta os bordéis, procura os meios terrestres que lembram sua maneira de viver. Assim, prende-se cada vez mais às correntes materiais, afasta-se da fonte dos prazeres puros e vota-se a bestialidade, às trevas. Então aqui já nos alerta do espírito desencarnado, liberto do corpo físico, que a lei é de sintonia. Sabemos que ao nos desprender do corpo físico, para onde nós vamos? Ora, o que eu gosto? O que eu faço? O que eu procuro? Eu vou atrás dessas mesmas coisas, eu continuo sendo eu mesmo. Então, alertando para esses que não conseguiram combater essas paixões muito desenfreadas, que nós, no fundo, temos um pouquinho de tudo isso ainda, por isso que vivenciamos nesse mundo, né? Então, não estávamos aqui. Então, o espírito desprendido da matéria vai atrás dessas lutas, desses ambientes. E a gente lê nesses romances, essas passagens, eles colocam, a gente faz nos lembrar os nossos sonhos difíceis, aqueles que nós chamamos de pesadelo. Vocês já vivenciaram isso? Aquela situação que você não consegue, parece que não tem fim, se tem aflição, você sofre, em alguns momentos de lucidez, acontece comigo, não sei com vocês. Fala assim, meu Deus, isso só pode ser um sonho, meu Deus, eu tenho que acordar, isso é um sonho, está ruim demais. Aí a gente acorda, né? Ai, graças a Deus, meu Deus, aquilo tudo foi uma vivência espiritual. Mas serve para nós de quê? De um alerta, que eu estou indo para essas regiões sofridas. Eu não sou arrastado, eu não posso colocar culpa em,
é o obsessor que está me levando para esse lugar, essa situação tal. Não, olha só, imaginemos, por exemplo, só para efeito de exemplo, vamos pegar o Chico Francisco Cândido Xavier, quando encarnado. Imagina o obsessor chegar para o Chico: Chico, vamos para uma região de farra e bebida e bagunça de toda ordem. Vamos, Chico, vamos. Ele não vai perder tempo o obsessor, né? Então o obsessor vê que a sua tomadinha, onde o plugue se identifica com a tomada, olha assim, a pessoa fala assim: esse aí pensa igual eu, fulano, vamos para ambiente tal. E a pessoa, o espírito, o encarnado, aceita a sugestão mental e vai. Então a grande necessidade que nós temos, como Leon Denis fala tão bem, da reforma do caráter, reformar nossos sentimentos, e trabalhando. Não vamos desanimar, se a gente não consegue realizar tudo isso. E eu não estou desanimando, o mais difícil que seja para mim, não vamos desanimar. Toda vez que tivermos uma aprovação, que nós sucumbirmos, a gente pensa assim: não, eu vou fazer melhor da próxima vez. Essas sugestões eu vou identificá-las quando estiver chegando em mim, e antes que eu sucumba, eu vou falar: opa, não quero mais isso para mim. Porque certos prazeres são maravilhosos, mas vamos amadurecendo no corpo físico, e principalmente como espírito, a gente começa a ver assim, o custo-benefício. Será que vale a pena? Esse prazer é tão bom, mas às vezes é um período tão curto, e as influências, as situações que isso pode causar na minha vida de espírito. Às vezes um ato, uma situação pode se perdurar por um período muito longo, por encarnações seguidas. Então, vale a pena esse esforço? Vale a pena eu fazer isso? Esse prazer tão rápido, será que consequências vão me trazer? É um ponto de continência, de sobriedade, de eu olhar com lucidez e já começar a medir os benefícios e os custos disso aí, né? Isso vai ser bom? O que isso vai ocasionar? Então, é a nossa caminhada. E ele coloca aqui mais no finalzinho: nossas paixões, nossos desejos, eu até já falei, está repetindo com melhor do que eu aqui, criam fantasmas que nos perseguem até no sonho e perturbam nossas reflexões. Mas, longe dos prazeres mentirosos, o espírito recolhe-se, retempera-se, abre-se para as sensações delicadas. Seus pensamentos elevam-se na direção do infinito. Desligado por antecipação das concupiscências íntimas, abandona sem pesar seus órgãos usados. Meditemos com frequência e coloquemos em prática o provérbio oriental: seja puro para ser feliz, para ser forte. Então, em tudo isso, dentro desses 3 itens, é para nossas vidas algo que temos que ter. Primeiro, olhar para dentro de nós. Como eu posso fazer minha caminhada diferente nessa encarnação? Eu estou me olhando como espírito que tem diante de mim tantas possibilidades de crescimento. A vida, por mais que em algum momento esteja me oferecendo momentos difíceis, peso, desanimador a encarnação, mas eu sou um espírito, eu sei que tem validade. O sofrimento, a dor, a enfermidade do corpo, a dificuldade financeira tem prazo de validade. Isso é transitório. Daqui a um momento isso vai passar e nós vamos caminhar. Importante que nessa caminhada, quando eu olhar para trás, eu ver que todas essas experiências eu tirei o melhor proveito. Eu fui resignado, que é um desafio para nós, né? Diante da prova, eu fiquei de mal com Deus, eu fiquei de mal, me afastei, não aceitei, questionei demais. O questionamento no objetivo do aprendizado é útil, mas aquela revolta que não tem fim, então é sinal de que, vamos lembrar da escola, que eu fui um mau aluno. Eu tive a experiência e não consegui passar. Então eu terei que repetir de ano. Eu não consegui. Eu fui revoltado diante das provas que chegaram para mim. Porque quando eu me revolto com as provas, que nós no fundo ainda nos revoltamos bastante, mas nós estamos falando o quê? Questionando Deus. É quase falar assim: Deus não existe. Se Deus existisse, isso não aconteceria. É quase isso. Mas não, eu creio em Deus. Eu sei que eu ainda não tenho possibilidade de abarcar todo o conhecimento. Há muitas situações que acontecem na vida que eu não compreendo ainda, mas eu compreenderei mais adiante. E o Cristo falou para nós o que com propriedade, lá no Evangelho, no início, da vida futura. Se nós não conseguirmos aqui toda a felicidade que gostaríamos, nós, na vida futura, quando melhores,
como os espíritos libertos das paixões materiais, dos vícios, das dependências diversas, tivermos libertado disso, nosso olhar será para esse caminho reto que ele nos apontou, para frente, para o alto, tentando ser útil, olhando o mundo, olhando os países, tudo que nos rodeia como um todo. Qualquer dor que acontece em qualquer ponto do planeta, de alguma forma, repercute em nós. A vibração do planeta, as vibrações do planeta não é uma só? Então, como eu posso ser plenamente feliz se ao meu lado alguém sofrendo, passando dificuldades de diversas ordens? Eu só olhar aquele quadro, como a gente vê na televisão hoje, aquilo ali já me impacta. Eu não posso dizer que eu sou plenamente feliz. Então, sabemos que nós não conseguimos ainda ser um trabalhador do Cristo de primeira ordem, como foram os seus discípulos e tantos outros que deixaram sua marca quando passaram pela terra num corpo físico. Um Gandhi, uma Madre Teresa de Calcutá, independente da religião. Espíritos que vieram como aqueles que vieram dar exemplos para nós, de como conduzir sua encarnação. O Chico Xavier e tantos outros anônimos, que às vezes a gente encontra por aí, em bairros simples, pessoas que a gente convive um pouquinho com elas e ficamos encantados. Meu Deus, que pessoa especial. Pessoas simples, mas um coração enorme, né? Abraça todo mundo, vê a dificuldade de todos, mesmo não tendo condições materiais, quer ajudar todo mundo e faz com leveza. Não fica com aquele peso, né? Porque às vezes a gente começa a se preocupar um pouquinho com o outro e entramos em depressão. A gente não consegue se equilibrar. Ah, meu Deus, eu quero ajudar, eu quero fazer isso, mas a dor do outro eu ponho ela para mim. A gente ouve, né, Dr. Erma falando, o Zara que está sempre junto ouvindo, e tantos outros aqui. Dr. Erma nos orientando, vá socorrer teu irmão, mas a dor do seu irmão é do seu irmão, não é sua. Vai lá, dá um abraço, fala uma palavra de bom ânimo, envolva, dê o seu melhor, mas a hora que sair, Janete, a sua dor é sua, tá? A minha é minha, eu levo a minha, você fica com a sua, não tem jeito. Procura melhorar, vibra, faz o melhor, mas não pode pegar, senão como é que você vai continuar trabalhando? Você pega a dor de um, pega a dor do outro. Vamos pensar que isso, trazer para a linguagem material, que isso tem um peso material. Daqui a pouco você está curvado no chão, você não aguenta carregar. Então a gente não pode. É ajudar. Para poder ajudar, eu tenho que estar em equilíbrio. Para poder ajudar, eu tenho que me manter seguro. Pois assim eu posso dar um abraço, dar um sorriso, falar palavras de coragem para o outro, mas sabendo que a expiação do outro, a prova do outro, é dele. Ele precisa mudar suas vibrações interiores por um trabalho útil para poder crescer com sabedoria. Então, meus irmãos, finalizando o nosso tempo, mais uma vez, reforço a necessidade de ler as obras de Leon Denis, esse livro que foi um presente que eu ganhei de uma querida amiga aqui do CELD, um livro Depois da Morte, um livro maravilhoso. Como estudamos também aqui outras obras, como O Problema do Ser e do Destino, No Invisível e tantas outras obras. Vamos ler Leon Denis com o coração, porque se a gente passar o olho, a gente não vai compreender as obras de Leon Denis. Tem que realmente estar num ambiente adequado, ler, refletir, ler de novo, aí sim, a gente consegue absorver. Graças a Deus. Graças a Deus.